Exercícios! Olá, essa é uma videoaula com resolução de exercícios de equações do segundo grau incompletas. Bom, aqui nós temos o exercício número 1 e ele está pedindo para que a gente verifique se aqueles números que ali estão são raízes das equações dadas. Então, muito bem, na letra A fala assim, menos 2 é raiz da equação x² mais 4x mais 4 igual a zero? Como é que a gente fará isso? Nós pegaremos o número que está sendo perguntado se é raiz e substituiremos ele no lugar do x. Então, onde aparece x, nós colocaremos o menos 2. O menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que é mais 4, e o 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, ficamos com 4 menos 8 mais 4. 4 menos 8 dá menos 4, e menos 4 mais 4 dá 0. Ou seja, ficamos com uma igualdade 0 igual a 0. Quando a gente chegar no final da conta e nós conseguirmos uma igualdade verdadeira, significa que aquele número que nós substituímos no lugar do x é a raiz da equação. Então, igualdade verdadeira, podemos dizer que o menos 2 é a raiz da equação dada. Vamos verificar agora se o 3 é raiz da equação x² igual a 9. O 3 colocamos no lugar do x. Ficamos, então, com 3² igual a 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, ficamos com 9 igual a 9. Ok, conseguimos uma igualdade verdadeira, então o 3 é raiz da equação. Agora, vamos verificar se o 1 também é raiz da equação x² menos 10x igual a 0. Então, colocaremos o 1 no lugar do x. Ficaremos com 1 ao quadrado menos 10 vezes 1 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. 10 vezes 1 é 10. 1 menos 10 é menos 9. Menos 9 não é igual a 0. Essa igualdade ela não é verdadeira. Então, eu não posso dizer que 1 é raiz, apenas que 1 ele não é raiz da equação. Esse exercício número 2 está pedindo para que a gente determine as raízes reais das equações. Bom, nessa letra A, quando nós temos aqui x² mais 10x igual a 0, na verdade aqui nós temos alguém com x² e alguém com x. Nós temos o A e o B e o C aqui é igual a 0. Nesse tipo de equação incompleta, nós colocaremos o x em evidência. O que é colocar o x em evidência? Colocar o x em evidência é dividir a equação inteira por x, e é isso que faremos. Bom, então faremos x² dividido por x dá x, mais 10x dividido por x dá mais 10. Igual a 0. Bom, a gente acabou transformando esse x² mais 10x igual a 0 numa multiplicação, num produto de dois fatores. Ó, nós temos x vezes x mais 10 igual a 0. Quando que um produto de dois fatores eu consigo resposta zero? Alguém tem que ser zero, porque só alguém vezes zero que dará zero. Então, aqui eu tenho o x e eu tenho o x mais 10. Um desses dois fatores tem que ser zero. Bom, então, ou o x é igual a zero, ou o x mais 10 é igual a zero. O 10 que está somando, nós podemos passar ele para trás. Ficamos com 0 menos 10. Se ele está somando, ele passa subtraindo. 0 menos 10 é menos 10. Pronto, conseguimos a segunda solução da nossa equação. Temos, então, que o x igual a 0 e que o x igual a menos 10. Então, a solução é 0 e menos 10. Essa letra B, nós temos 4x² menos 16. Aqui nessa letra B, o B é igual a 0. Nós temos o A e nós temos o C. Nesse tipo de equação, nós temos que isolar o x. E como é que a gente vai isolar o x aqui? Bom, quem é que está atrapalhando o x? Está atrapalhando o x, o menos 16 e o 4. Vamos passar primeiro esse menos 16 para trás. Ficaremos, então, com 4x² igual ao 0 mais 16. 0 mais 16 é 16. Agora, este 4 que está multiplicando, nós passaremos para o outro lado dividindo. Ficaremos, então, com x² igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Bom, agora essa potenciação passará lá para o outro lado, virando uma radiciação. Ficamos, então, com x igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2.
Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Agora, menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, a solução dessa equação é mais ou menos 2. Nessa letra C, nós temos aqui 3x² menos 45x igual a 0. Ou seja, aqui está faltando para a gente o C. Então, faremos 3x² dividido por x dá 3x. Menos 45x dividido por x dá menos 45 igual a 0. Aqui, ou x é igual a 0, ou 3x menos 45 igual a 0. A gente tem que isolar o x. Então, esse menos 45 passará para trás como mais 45. 0 mais 45 é 45. Esse 3 que está multiplicando passará dividindo, e 45 dividido por 3 é 15. Então, a nossa solução será x igual a 0 e x igual a 15. Tá? 0 e 15. Na letra D, nós temos x² menos 25 igual a 0. Aqui, o b é igual a 0. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? A gente tem que isolar o x. Como esse menos 25 passará para trás, ele passará somando. Ficamos com 0 mais 25. 0 mais 25 é 25. Agora, o x², a potência irá virar a radiciação. Então, ficamos com x igual a raiz quadrada de 25. Quem que vezes quem dá 25? O mais 5 e o menos 5. Então, é solução da nossa equação, o 5 positivo e o 5 negativo. Bom, nessa letra I e na letra F, as nossas duas equações que aparecem aqui, elas não estão aparecendo no formato padrão. O que é um formato padrão? É nós termos a equação do segundo grau igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer primeiro. Primeiro, a gente vai colocar essas duas equações incompletas no seu formato padrão, ok? Começamos, então, pela letra E. O que está acontecendo ali? Nós temos o igual a 24 e nós queremos o igual a 0. Então, o que a gente faz com 24? Passamos o cara para frente. Então, ficaremos com 3x² menos 3 menos 24 igual a 0. Agora, o que a gente tem? A gente tem menos 3 e menos 24. O que faremos com esses dois termos semelhantes? Faremos, se eu devo 3 e devo 24, eu fico com uma dívida de 27 igual a 0. Então, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu botar a nossa equação incompleta do segundo grau no seu formato padrão. Agora, a gente resolve como a gente aprendeu. Nós temos aqui uma equação incompleta do segundo grau, onde o b é igual a 0. Então, esse menos 27 passará para trás como mais 27. 0 mais 27 é 27. Agora, esse 3 que está multiplicando passará dividindo. 27 dividido por 3 é 9. Bom, agora essa potenciação virá a radiciação. X será igual à raiz quadrada de 9. Quem que vezes quem que dá 9? O 3 positivo e o 3 negativo. Então, é a solução dessa letra E, o mais 3 e o menos 3. Nessa letra F também não está no nosso formato padrão, só que a gente tem mais coisas para fazer aqui, né? Nós temos o 5 que terá que multiplicar o x² e terá que multiplicar o menos 1. 5 vezes x² é 5x². 5 vezes menos 1 é menos 5. Ok? Bom, no outro lado a mesma coisa. Esse 4 está multiplicando o x². 4 vezes x², 4x². Só que não se esqueça, o 4 também está multiplicando 1, porque ele está multiplicando a galera toda que está dentro do parênteses. E 4 vezes 1 é 4. Então, ficamos com 4x² mais 4. E agora? Agora a gente tem que continuar procurando o nosso formato padrão. O que a gente terá que fazer? Nosso formato padrão diz que a equação tem que ser igual a 0. Então, a gente vai passar a galera toda que está lá para trás para frente, para termos daí o igual a 0. Agora, a gente vai ter que juntar os termos semelhantes. Quem são termos semelhantes aqui? Aqui será o 5x² e o menos 4x². 5x² menos 4x² dá x². Outro termo semelhante que nós temos aqui é o menos 5 e o menos 4. Menos 5 e menos 4 dá menos 9. Então, ficamos com a equação x² menos 9 igual a 0. Esse 9 está ali atrapalhando o x², a gente vai passar o cara para trás. Ficamos com x² igual a 0 mais 9. 0 mais 9 é 9. A potência vira raiz quadrada, ficamos com x igual a raiz quadrada de 9. Ou seja, resposta x igual a mais ou menos 3. Solução, 3 positivo e 3 negativo. A número 4 nos diz o quadrado da idade de Clara menos o quadrado de 4 resulta em 180. Qual é a idade de Clara?
O que a gente não sabe aqui? A gente não sabe a idade de Clara, certo? Aqui a gente tem um quadrado da idade de Clara, menos quadrado de 4, ok? Resulta em 180, igual a 180, certo? Bom, então a gente está procurando a idade de Clara. Se a gente está procurando a idade de Clara, eu vou representar essa idade de Clara por x. Ficamos então com x ao quadrado menos o 4 ao quadrado igual a 180, certo? Bom, agora a gente tem uma equação incompleta do segundo grau, mas não está no seu formato padrão, tem aquele 4 ao quadrado que a gente ainda tem que fazer. Então, primeiro vamos fazer aquele 4 ao quadrado ali, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 180, certo? Agora, vamos colocar no seu formato padrão, ou seja, passar esse 180 para frente, ficamos com x ao quadrado menos 16 menos 180 igual a zero. Menos 16 e menos 180 são termos semelhantes, a gente pode somá-los. Ficamos com menos 196. Agora sim, estamos com a nossa equação do segundo grau incompleta no seu formato padrão. Eu tenho que isolar o x, eu tenho que descobrir o valor do x e eu descubro isso isolando ele. Esse menos 196 passará para trás, como mais 196. 0 mais 196 é 196. Esse x ao quadrado, essa potenciação, irá virar radiciação. A raiz quadrada de 196 é mais ou menos 14. Agora, só tem que tomar cuidado com o seguinte, a solução não vai ser mais ou menos 14. Por que não vai ser? Porque nós estamos falando de idade. Se eu estou falando de idade, não tem como eu falar que a Clara tem menos 14 anos. Isso não existe, né? Então, como a gente está falando de idade, a solução será apenas o 14 positivo. A número 5 pede para determinar um número real cujo quadrado é igual ao quádruplo. Número real, cujo quadrado, então, ao quadrado, é igual ao quádruplo. Quádruplo é 4 vezes alguém, né? Então, vai ser 4 vezes o número real. Esse número real, que é o nosso termo desconhecido, vamos representar por x. Então, ficamos com x ao quadrado igual a 4 vezes o x. E 4x passará para frente. Ficamos com x ao quadrado menos 4x igual a zero. Quando nós temos equações desse tipo, nós colocamos esse x em evidência. Colocar o x em evidência é dividirmos tudo por x. Então, faremos lá o x ao quadrado dividido por x dá x. E menos 4x dividido por x dá menos 4, igual a zero. Ou o x é zero, ou o x menos 4 é zero. X menos 4 igual a zero, esse menos 4, vamos passar para trás, viram então mais 4, e x mais 4 é 4. Achamos então a solução da nossa equação, ou seja, resposta 0 e 4. Bom, a número 6 fala de área de um terreno é de 900 metros quadrados. Sendo x a medida do lado desse terreno, determine o valor do x. Sabemos que a área de um quadrado é a área igual ao lado ao quadrado. O exercício disse que a área era 900, então o A é 900. O exercício disse que o lado é x, então o lado ao quadrado será a mesma coisa que o x ao quadrado. Então, olha só, eu tenho 900 igual a x ao quadrado, tá? Eu vou botar um espelho na frente desse 900 igual a x ao quadrado. Quando a gente coloca um espelho na frente, a minha equação, que era 900 igual a x ao quadrado, fica como x ao quadrado igual a 900, tá? Então, colocando um espelho, a gente vira a equação. Basta que a gente lembrar que eu tenho uma potenciação, essa potenciação virará a radiciação, e a raiz quadrada de 900 é mais ou menos 30. Tá, a solução é o mais 30 e o menos 30? Não. Por que não? Porque a gente está falando de área de terreno, a gente está falando de medida. Tem sentido a gente dizer que a medida de um terreno é menos 30? Não tem, né? Então, a solução dessa equação é apenas 30. Então, o lado desse terreno mede 30. No exercício 7, diz que a área desse retângulo é 64 e está pedindo as dimensões do retângulo. O que a gente sabe? A gente sabe que a área do retângulo é comprimento vezes largura, base vezes altura.
Ok, disse que a área é 64, então a área é 64. O comprimento do retângulo é x mais 6. Ok, a largura do retângulo é x menos 6, então vezes x menos 6. Ok, bom, agora resolvendo isso aqui, nós teremos que 64 será igual a x mais 6 vezes x menos 6. X mais 6 vezes x menos 6 é o produto notável da soma pela diferença. X mais 6 vezes x menos 6, aplicando os produtos notáveis, nós ficamos com x² menos 36. Mas muita gente se esqueceu de como é que se faz produtos notáveis. Então, digamos que tu esqueceu, tu não lembra como é que se faz. Qual é a outra maneira que tu tens para resolver esse pedacinho ali? É pegando o x mais 6 vezes o x menos 6 e fazer a distributiva. Fazer a distributiva, muita gente conhece como o chuveirinho, tá? Então, o que a gente fará aqui? Então, a gente fará x vezes x, que é x ao quadrado. Depois, x vezes menos 6, é menos 6x. Depois, 6 vezes x, é mais 6x. E 6 vezes menos 6 é menos 36. Então, fizemos o chuveirinho, todo mundo multiplicou todo mundo. Uma distributiva, né? E agora? Agora a gente soma os termos semelhantes, que é exatamente o que nós tínhamos feito ali com os produtos notáveis, ó, exatamente igual, tá? Ok. Então, nós temos que o 64 é igual a x² menos 36. Vamos fazer aquele lance de novo do espelho, de virar? Então, a gente fica com x² menos 36 igual a 64. Tá observando que quando a gente vira, fica exatamente igual? A gente só vira, tá? É como se realmente botasse um espelho na frente. Bom, agora, o que a gente pode fazer? Isso aqui é uma equação incompleta, tá? Botar no formato padrão seria passar esse 64 para frente. Nós ficaríamos com menos 36, menos 64 igual a zero. Só que eu creio que tu já vais entender que esse 64 vai juntar com 36 e depois ele vai voltar para trás. Então, ao invés de eu passar o 64 para frente e depois passar o cara para trás, eu já vou pegar esse menos 36 e vou passar para trás. Se ele está passando para trás, o menos 36 virou mais 36. 64 mais 36 é 100. Agora, a potência vai virar a raiz quadrada, né? Potenciação vira radiciação. X igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. A solução seria mais ou menos 10, porém aqui a gente está falando de retângulo, de dimensões. Então, uma medida não pode ser negativa. Então, a solução da nossa equação aqui é apenas o 10. Só que não está pedindo só a solução, está pedindo para que a gente determine as dimensões do retângulo. Então, eu tenho que saber quanto é que é esse pedaço, quanto é que é o comprimento e quanto é que é a largura. Como é que a gente vai achar isso? Nós pegaremos lá o 10 que nós achamos e colocaremos no lugar do x. Então, ficaremos aqui no x mais 6, ficaremos com 10 mais 6, que é 16. O comprimento é 16 e a largura é 4. Ok?